Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e à vereadora Fátima, aos funcionários desta casa. Muito bom dia também ao público presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio Conexão SM. Iniciando meu discurso, gostaria de me acostar aos votos de pesar apresentados aqui nesta casa, ao senhor João Salviano, sua família enlutada, a família de Dedé Pereira de Lima, e também a família do jovem Danilo Vieira, primo do nosso colega vereador Pedro Sopra, que nos deixa de uma forma tão trágica, com idade, né? Com idade nova, um cara novo, um rapaz novo, com toda a vida pela frente, e entristece bastante. E estendemos um abraço fraternal a toda a família. Iniciando meu discurso, gostaria de agradecer aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos que solicitei junto a esta casa no dia de hoje. A gente já explanou um pouco sobre o que foi falado, né? Um requerimento solicitando esse transporte público para levar esse pessoal para a regularização dos títulos de eleitores na cidade de Patos, no cartório eleitoral, visto que estamos, né, nas etapas finais, nos momentos finais, que é disponibilizado esse serviço. Então, entrei em contato com Isabel, minha prima, que trabalha lá no cartório eleitoral, a fim de saber as mudanças e os horários disponíveis, e acredito que este sábado, posterior ao feriado do Dia do Trabalhador, seja essencial para fazer essa regularização, levar a maioria. A gente sabe que quase todo dia a gente leva um ou outro. A gente sabe que um ou outro a gente por dia sempre está levando, mas que fazer um mutirão, né? E até incentivar os jovens a ir junto com os outros. Então, é bastante importante. E visto que o ônibus tem a capacidade de em torno de 50 pessoas, já que serão só disponibilizadas 160 fichas, a gente poderia levar uma média de 30, 40, para diminuir essa lista que a gente tem aqui. O atendimento será até o dia 6, de 7 às 18. Na sexta-feira, dia 1º, vai ser paralisado e no sábado vai ser direto até às 2 horas. Agradecer também pela aprovação dos colegas, né, quanto à confecção das carteirinhas de estudante para esses alunos do EJA, né? E aqui já gostaria de iniciar também falando um pouco do EJA, que hoje eu acredito seja a menina dos olhos de Santa Terezinha. Algo que emociona, é algo que faz a gente querer lutar cada vez mais pela educação. Estivemos presentes, né, na apresentação de Páscoa dos alunos, e como foi emocionante ver gente de uma idade mais avançada, com aquele certo nervosismo que as crianças têm de apresentar seus estudos, seu conhecimento na escola. Um evento grandioso, agradeço a Maria Alencar, Maria Tetel, conhecida por a gente, pelo convite estendido, né, aos vereadores, a toda a população, e a gente pôde presenciar esse evento tão lindo, pôde presenciar a vontade deles e a satisfação de ver as autoridades presenciando essa peça teatral que apresentaram, né? Salientar também que agora estaremos atendendo ao Fundamental 2, né? Esse período que vai do 6º ao 9º ano, então as inscrições já estão abertas. Temos aqui o novo colega vereador José do Egito, que vai estar presente, é um incentivo, né? Tem muita gente que ainda tem vergonha, vereador, e acredito que esse seu ato vai ajudar muita gente a fazer essa matrícula e conseguir o tão sonhado diploma, né? Conseguir seu conhecimento, levar esse exemplo para dentro de casa, que é o estudo. E o EJA tem nos mostrado isso, né? Que nunca é tarde para começar. Enquanto a partir disso, estivemos aqui recebendo os alunos da Uninasal do curso de Direito na quarta-feira, a convite do nosso presidente Francisco Bezerra. E uma peculiaridade que eu toquei no assunto, assim que o professor Matheus chegou aqui, foi a diferença de idade do professor e da coordenadora em relação aos alunos. Isso também mostra, né, vereador Francisco, que nunca é tarde para sonhar mais alto, para a gente pleitear mais conhecimento, né? Acredito que a sua atitude de trazer a Nassau aqui e apresentar a história da Câmara também incentiva a população a fazer essa participação, incentiva nessa parceria da Câmara, da Prefeitura com a Uninasal. E já deixo um adendo, seria muito interessante, colega vereador, um acordo, alguma conversa entre lá para fazer uma apresentação no EJA. Quem sabe de lá também não sai um aluno que possa entrar no curso superior, né?
visto que a gente tem várias possibilidades hoje em dia, inclusive cursos EAD, cursos à distância, cursos que são apenas um dia de presença, são semipresenciais. Então, investir na educação nunca é um prejuízo, né? Sempre é um investimento. Então, eu gostaria de parabenizar o EJA, parabenizar também ao colega pelo convite da Nassau, agradecer a todos os alunos também que estiveram presentes, agradecer aos alunos do EJA que nos apresentaram a peça e agradecer pela aprovação, né? Esse requerimento de solicitação de carteiras de estudante, e fica bem explanado na minha justificativa, a maioria dos alunos lá são trabalhadores que passam um dia trabalhando e à noite vão fazer um esforço pelo seu conhecimento. E essa carteira de nacional do estudante traz vários direitos, né, vários benefícios a essa população, como a meia passagem, a meia entrada. É também tido como um comprovante de matrícula, então traz além de um benefício social, um benefício econômico para essa população, que é mais um incentivo para que eles estejam lá no EJA. Quanto ao incentivo financeiro e o valor de 120, o que foi me repassado. Esse incentivo vai ser oficializado como um programa federal a partir do ano que vem, mas para que ele entre em vigor, assim como foi a questão orçamentária do João Alberto no ano passado, ele tem que ter uma pauta de acordo com o número de alunos que teve esse ano. A gente tem um número de alunos de, acho que é em torno de 50, né? A gente vai ter a matrícula agora do segundo período, do Fundamental 2, mas que esse número, esse contingente de alunos vai servir como base para que haja, né, a sessão desse programa a partir do ano que vem, e que para esse ano o vereador vai ceder, né? O seu benefício vai ser revertido em cesta básica para sortear lá, tenho certeza disso. E dizer que vai ser um apoio federal, né? E que por este ano a prefeitura tem que custear, e a gente está vendo esse trâmite, tem que passar por esta casa, vai vir para aqui para a gente apreciar, aprovar ou alterar, né, alguma referente questão em relação à lei, mas que vai ser um incentivo muito grande para esse pessoal. Parabenizar também a Escola Professor João Alberto, porque teve 100% de inscrições realizadas no Enem, né, de 2026. E falando de educação, falando de incentivo, a gente tem que pontuar e parabenizar isso aí, porque está incentivando nossos alunos a trazer grandes nomes, grandes feitos, né, para a nossa cidade. Falar também que fomos representados no Encontro Nacional de Educação Digital pelo embaixador digital da nossa cidade, professor Francisco Lucena, que é justamente para alinhar o ensino digital, alinhar o que a gente vem vivendo no século XXI, né, no ano de 2026, que é a era digital, a era da inteligência artificial, e poder trazer isso para as escolas, poder incentivar os nossos alunos que estudem um pouco mais sobre isso. Falar também sobre a primeira parada pedagógica, né, que estivemos aqui, foi realizada, perdão, no CRAS, no último dia 17, o colega vereador segundo esteve participando, não pude estar presente, e que também foi fruto, né, da geração do seu projeto de lei em relação, parabenizo. É muito importante o ensino de primeiros socorros, o ensino, na verdade, de causas sociais, como eu trouxe requerimento na última sessão em relação à educação financeira e como cuidar do seu dinheiro dentro de casa, a gente ensinar as nossas crianças a vivência, não ensinar somente o conhecimento de português, matemática, geografia e história, mas a vivência como ser um cidadão, saber seus direitos e deveres, saber, né, se sobressair numa situação dessa de primeiros socorros. Então, eu parabenizo, né, pela propositura do projeto de lei, parabenizo também pela realização dessa parada pedagógica, ensinando aos nossos professores a fazer esse atendimento de primeiros socorros, que por muitas vezes pode salvar uma vida. Agradecer, né, a Tenente Raíssa Gomes e ao Sargento Eduardo Henrique, que estiveram presentes. Raíssa foi colega de Gabriela, se não me engano. Quando eu vi a foto lá, eu me recordei dela. Bom, em relação à cultura, estivemos também aqui presente, estive presente na última semana, numa palestra desenvolvida pelo amigo Diógenes Ferreira, o qual já foi meu colega de classe quando fazia ensino médio, explanando um pouco sobre o uso da inteligência artificial para vendas dos empresários, dos artesãos do nosso município. E o quão isso é importante. A gente tem aqui uma gama gigante de produtos que são, digamos assim, pouco aproveitados na venda. Produtos esses de artesanato que a gente vê, por exemplo, numa feira de Tambaú, que são vendidos um valor exorbitante e aqui muitas vezes a pessoa dá praticamente de graça por não saber vender. Então foi justamente isso que foi explanado na palestra,
você usar dos artifícios que a gente tem de forma gratuita, que é a inteligência artificial, o chat GPT, para alavancar suas vendas, né? Para poder divulgar os seus produtos, poder trabalhar melhor, captar clientes. A gente tem um potencial gigante de clientes, principalmente agora nesse período junino que a gente vai chegar. Então foi muito importante, agradeço ao secretário Messias, a secretária adjunta Chalana por essa palestra, a população que esteve presente e sempre participativa, né? Os empresários da nossa cidade, o pessoal dos artesanatos, que sempre gosta de estar participando. Veio gente até de Teixeira participar dessa palestra. Então, agradecer a todos eles, agradecer também ao colega Diógenes pela palestra, explanado à nossa população. Também sobre assistência social, falar que no último, tivemos também um almoço de Páscoa, consolidando não só a entrega do CRAS, mas como a volta do serviço do grupo de idosos para o âmbito do CRAS novo agora, utilizando das novas instalações. Parabenizar pelo almoço oferecido e fazer um convite todo especial a todos os idosos que ainda não participam, que ainda não fizeram sua inscrição. Nós temos um contingente de 85 idosos participando, com os encontros na terça e na quinta, das 7 às 10h30, e dizer que as inscrições estão abertas no âmbito do CAS, não se preocupar com o transporte, né? A gente tem um transporte para fazer esse deslocamento e buscar esse pessoal, e falar que tem atividades lúdicas, atividades de arte, de dança, de conversa, de diálogo. Então, estender esse convite aos nossos idosos, vereadores que conhecerem alguns dos seus familiares, pessoal que é perto, próximo, dos amigos, a fazer essa inscrição e participar e abrilhantar esse grande grupo, que é o grupo de idosos do nosso município. Em relação à saúde, eu aqui já quero iniciar com a questão do SAMU, que foi tocada aqui várias vezes. Explanar o que foi feito. Em primeira instância, nós tivemos interdição do serviço de enfermagem pelo Corém e foram solicitados alguns requisitos para que volte à atividade do serviço de enfermagem. Dizer que o serviço de atendimento não parou, apenas foi deslocado para a cidade de Patos e que o prédio também não foi interditado por não haver poder de interdição do Corém. Posteriormente, e após essas visitas do Corém, nós tivemos a visita da coordenadoria do SAMU dos estados, que também confrontou a questão da interdição do serviço, alegando que poderia sim haver, em paralelo, os dois serviços, de reforma e continuar com o serviço. Porém, entretanto, todavia, já que estava paralisado, já que o prédio não estava recebendo esses funcionários, foi solicitado melhorias pelo setor de coordenação, que era o quê? Uma sala dita como anti-estresse. É uma sala de atendimento para que posterior uma ocorrência e tudo mais, que o profissional vem com certo estresse, um certo nervosismo, né, por estar trabalhando com vidas, possa fazer aquele, digamos assim, um descanso, possa diminuir seus nervos. É uma sala anti-estresse feita na parte de cima, e na parte de baixo também foi solicitado uma sala que eu não venho o nome na memória agora, é uma sala de medicamentos especial que vai ser feita ali onde os funcionários costumavam guardar seus carros. A questão da entrega. O prédio, sim, o serviço de construção vai ser entregue semana que vem, terça ou quarta, a depender também da logística, da chuva e tudo mais, mas que o serviço para voltar ao atendimento para Santa Terezinha vai ter que passar por esses dois órgãos que fizeram a visita, que é o Corém. Nós temos conhecimento de que a coordenadora sempre está na cidade de Patos, vai ser mais fácil solicitar, né? Os meninos, os próprios enfermeiros do SAMU dizem que tem essa afinidade para solicitar, e da coordenadoria do estado, porque também solicitaram, né, novas salas. Então, dizer que o prédio sim vai ser entregue semana que vem, e a gente vai lutar para que o serviço também volte, o serviço já retorne ao atendimento na nossa cidade, a viatura nova já esteja presente, entregue também os insumos que foram comprados, né, para que possa tornar o atendimento aqui na nossa base do SAMU. Dizer também que apareceram vários serviços pontuais posterior a isso. O vereador de Carlos esteve lá, se eu não me engano. Não sei se o Ronaldo lhe mostrou a fossa lá atrás. Que a gente teve o problema da fossa e não achava essa fossa. A fossa estava enterrada, né? Se eu não me engano, ele disse lá. E que agradecer também, né, ao mestre Ronaldo, como você disse, que sempre pega na mão na massa, apesar de ser construtor, apesar de ser mestre de obra, é um grande pedreiro, é um grande profissional. E veio para somar, né?
Então, dizer à população que esse serviço do SAMU, provavelmente, semana que vem ou na outra, no mais tardar, já está na nossa cidade. Falar sobre o dia da vacinação que está ocorrendo hoje, dia D da vacinação na nossa quadra de esportes, e atentar a população para atualizar seu cadastro vacinal. Foi feita essa ação com os professores do João Alberto também, a distribuição de vacinas, e parabenizar o secretariado por este evento, né? Principalmente por focarem muito na parte dos autistas, nas partes da criança. A gente sabe que criança não gosta de tomar vacina, e aqui eu me nomeio como criança porque eu também não gosto. Então, trabalhar sempre isso, eles sempre estão trabalhando nessa causa para trazer mais essa população e completar, né? A gente sabe que tem metas para serem atingidas em relação à vacina. Também foi feito no último dia 15 um cadastramento de medicamentos especializados. Isso eu tenho que explanar em questão de informação, porque foi muito me perguntado em relação a isso. Vários dos medicamentos que não vêm para a farmácia básica são solicitados pela sexta gerência, sexta região. E eles estão fazendo um recadastramento, uma atualização de laudos para que mude a logística, para que a gente não precise mais ir buscar, para que o paciente não precise se deslocar à sexta gerência para fazer essa solicitação, para fazer essa pega de medicamentos. Em primeiro momento, né, tivemos um atendimento de cerca de 30 pessoas, mas que foi solicitado e está sendo procurada essa busca ativa pessoalmente, de um por um, para que faça a atualização desse cadastro e mude a logística. Você vai receber o medicamento de uma forma mais rápida. Vamos mandar entregar diretamente na cidade de Santa Terezinha. Ainda ontem a gente teve um atendimento com a psiquiatra no nosso município, justamente para isso. Atualização de laudo. Tem gente que tem laudo antigo, tem gente que nem laudo tem e solicita o medicamento. Então, a gente está fazendo todo esse trâmite para melhorar a logística de entrega de medicamentos pela sexta gerência. Fala também que foi ofertada uma palestra sobre gerenciamento de resíduos sólidos e uso de EPIs para os profissionais da saúde do nosso município. E é de muita importância, visto que estamos passando pelo Abril Verde no município, né? O mês de cuidado da saúde do trabalhador, da saúde de quem está prestando serviço diretamente à população. Então, estender a eles uma palestra pelo uso correto dos EPIs, pelo descarte correto dos resíduos das unidades de saúde é muito importante, justamente para uma melhor qualidade de trabalho para esses profissionais, para esse contingente nosso da saúde. Foi realizado ontem a aquisição, quer dizer, foi entregue ontem, né, já tinha feito a aquisição de mais equipamentos para a academia de saúde também no nosso município, a qual, né, nossa amiga Neuma participa, eu vejo lá suas fotos também presentes, né? Então foi feita uma compra assim de alguns materiais, alguns faltam chegar, a questão de peso e anilhas falta chegar, mas chegou os elásticos, os colchonetes, chegaram também materiais exercícios fisioterapêuticos, né? Enfim, chegaram vários materiais, a gente está pleiteando também delegar uma sala exclusiva para essa academia de saúde, e ontem, em conversa com o professor, vamos organizar um dia de avaliação, Nilma. Avaliação de bioimpedância, avaliação de patologias, né, que possam dificultar um pouco a atividade física. A gente sabe que teve um caso de alguém que passou mal lá, né? Então, ter todo esse acompanhamento é muito importante para que possa oferecer cada vez mais saúde, visto que o nome do programa se chama Academia da Saúde, né? Então, foi feita essa aquisição de materiais e que, posteriormente, a gente vai marcar essas avaliações de designar uma sala exclusiva para esse programa. Foi feita também a aquisição de materiais para a farmácia básica, e aqui eu já pego o gancho das questões de obra de infraestrutura. Se semana que vem terminarmos, vereador Zé do Egito, concluirmos as obras do SAMU, já está sendo feito um planejamento, e aqui novamente eu tiro o chapéu para Ronaldo, né, porque eu, como engenheiro, tenho uma total consciência que serviço de engenharia, serviço de construções, tem que ser feito primeiramente, primordialmente, planejamento e orçamento. Não se mexe um tijolo até que a gente tenha um planejamento completo do que vai ser feito, para que a obra não demore mais, para que a obra não tenha o seu tempo estendido. Em relação à casa, temos em primeira demanda de prioridade a farmácia básica, visto que já tivemos a aquisição
por meio do programa, dos insumos e dos materiais da farmácia, que são prateleiras, lixeiros, bancadas, birôs, a questão de infraestrutura em si, e que falta apenas a reforma do prédio. O que é que será feito? Temos uma casa alugada para o serviço da Prefeitura vizinha à Secretaria de Saúde. Vamos fazer uma organização e um planejamento para que seja feita essa reforma por partes. Creio primeiramente, a farmácia básica, por ter uma área construída menor, e nesse período a farmácia básica será deslocada para essa casa, certos atendimentos, porque a sala é de uso dos agentes de endemias de saúde, se eu não me engano, eles já estão cobrando esse uso. Posteriormente, feita essa reforma, a gente desloca esses materiais para a farmácia e aí sim a Secretaria de Transporte vai ser deslocada para essa casa, para o funcionamento. A casa contém quartos, vai ser feito o repouso, né, dos motoristas e tudo mais, e vai ficar sem atendimento somente nessa parte do prédio. Toda essa logística e apoio dessa casa é feito para que o serviço não pare, o serviço esteja em contínuo atendimento à população por enquanto das suas reformas. E é essa questão do planejamento que eu gosto. O serviço não vai deixar de ser ofertado. Vai ocorrer sim as construções, as reformas, mas o serviço não vai parar. Então, acredito que a farmácia baixa seja a prioridade, visto que a gente já tem a compra dos materiais, que posteriormente vou estar divulgando aqui as questões do planejamento com datas, para que os novos vereadores também possam repassar a quem lhe indaga, a toda a população que lhe indaga por essas datas. Avisar também, né, que como a gente falou muito sobre o Abril Verde aqui no nosso município, que vai haver, já está sendo feito planejamento com a Secretaria de Saúde para ofertar esse serviço aos nossos funcionários próximo ao Dia do Trabalhador, porque vai unir o útil ao agradável, né? Vai ser ofertado todos os serviços que tivemos aqui na questão do ano passado, ginástica laboral, avaliações, tivemos aqui nesta casa também, né? A presença da nossa fisioterapeuta, também fisioterapeuta do Sereste, nossa amiga Jaqueline. Então, avisar, né? E também dizer que, se eu não me engano, dia 30, haverá uma palestra em ação conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, justamente com uma psicóloga explanando questões sociais da escola e do autismo, vereador colega Segundo. Então, não na parte que lhe pedi, não estava lembrando, né, dessa data, mas que seria interessante elencarmos isso em uma palestra, transformar ela numa audiência pública, né, já que a gente já vai ter essa mobilização, o pessoal já vai estar presente, então transformar essa palestra numa audiência pública para que a gente saia daqui não só com explanação melhor, mas com algo concreto, né, trazer mais projetos de lei. O colega já apresentou alguns projetos, como foi a confecção da carteirinha e tudo mais. Então, que a gente possa trabalhar justamente isso nesse âmbito, já que vai ter essa palestra, já que a gente vai ter um profissional de fora, seria muito importante. Quanto à questão da agricultura, né, tivemos a conclusão, estamos concluindo os últimos cortes de terra da nossa cidade, para que posteriormente a gente possa iniciar, né, nas estradas, no roço e tudo mais que foi solicitado aqui. Sabe das questões pluviais que geraram, né, vários intempéries, vários buracos, várias poças. Tem uma questão agora, já que foi falado em questão de passagem molhada. Todos os anos a gente tem novas solicitações, né? E agora, recentemente, o próprio colega vereador Antônio Nelson ia fazer uma visita, eu passei por ele e ele me disse: vereador, você vai passar por essa estrada ali, mas quando você ver, você vai fazer igual a mim e vai solicitar uma passagem molhada ao senhor prefeito, que é aqui no. Quando você vai no sentido do. Não, não é mais de Queca ali, não, né? O sítio, quando sobe aqui. Desse segundo açude aqui. Seria, né? Quando eu ia no sentido de Queca. Quando passa do balde de açude, do açude e na ladeira também já houve outro problema, né? É Queca ainda? Pronto, lá posteriormente ao balde do açude, o balde já é bem estreito. Eu já tinha recebido uma reclamação dos motoristas do SAMU em relação a isso, né? Justamente. E lá, agora, né, posterior a essas chuvas, está a passagem, acredito que nem dá para fazer de carro. Então, vão surgindo novas demandas de passagem molhada e tudo mais. Então, a gente recebeu essa notícia de mais 5, né?
para a população é muito importante, porque vai melhorar, né, o trâmite e a gente vai desafogar um pouco mais esses pedidos, essas solicitações. Quanto à questão ainda da merenda, né, e o que foi explanado aqui nesta casa. Estive em contato com a secretária de Educação e com a nutricionista do nosso município, nossa amiga Luana, e explanar que sim, tivemos cortes, como já foi explanado de salário, questão de repasse, previdência e INSS, foi um mês um pouco apertado para a prefeitura em si, para o Poder Executivo. Tivemos remanejamento de certas partes da merenda, e diga-se de passagem, são acompanhados por um nutricionista, então a gente não tem um certo respaldo de dizer que a merenda não é correta e tudo mais, né? Até eu me remedio em relação a isso. Foram me enviadas várias fotos de entregas de merenda, foi reduzido, tem entrega também, temos também, né, um relatório que é assinado pelo pessoal, principalmente das escolas do sítio, quando é feita essa entrega, é assinado por eles e está aqui na Secretaria de Educação. Quanto ao caso que foi falado, relatado, o que foi me passado é que no dia estava sendo servido o cuscuz, né? Dito que é um alimento que eu acredito que todos nós comemos e tudo mais. A criança era intolerante à lactose, foi oferecido frutas e a criança não quis se alimentar. Não justifica, tenho certeza que também não justifica a questão. A gente tem que oferecer independente da realidade da criança em si, oferecer algum alimento. Quando não há isso, a gente tem que ter uma conversa, um paralelo com os pais, né? Tenho certeza disso. Mas que a questão de não haver merenda, essa questão é inverídica, porque foi solicitado e foi assinado a entrega de vários materiais de merenda. Eu vou estar enviando as fotos no nosso grupo, mas que houve sim uma redução, né? Assim como há em todas as nossas casas, quando o dinheiro está curto, vereador Zé do Egito, um remanejamento e tudo mais, mas diga-se de passagem, acompanhado por uma nutricionista, para que não haja uma perca, né, na saúde, não haja uma perca no valor nutricional das merendas de nossas refeições ofertadas. Tivemos também a questão dos esportes, o calendário esportivo, né? A gente tem sim várias solicitações de patrocínio vindo do esporte do nosso município, mas que mesmo com a compra de materiais e avaliem junto com os 9 vereadores, que eu acredito que todos são solicitados, né, independente de partido, independente de situação de oposição, todos nós somos solicitados para dar patrocínio, todos nós somos requisitados para ajudar times, ajudar em inscrição, ajudar em transporte e tudo mais, né? E é uma prática que já vem de praxe. Eu me lembro que antigamente, nos jogos internos, faziam uma comissão para ir pedir nos comércios. Iam em todos os comércios solicitar esse patrocínio, porque os comerciantes têm essa vontade de divulgar suas marcas, né? Tem essa vontade de estar patrocinando para que seu nome esteja divulgado nas camisas e tudo mais. E por muitas vezes, eu não discordo e tudo mais de pedir aos políticos esse patrocínio, mas eu acredito que seja de maior interesse dos comerciantes patrocinar, porque é de interesse deles divulgar a sua marca, né? Se a gente for olhar, a maioria dos times de futebol não tem patrocínio político. Nosso colega diretor Faguinha aqui tem mais entendimento, né? Mas que a gente está sempre sim presente, ajudando. E a questão do calendário. Eu solicitei de requerimento a formação de um calendário cultural no nosso município para que justamente não tenha esse entrave de datas. A gente teve semana passada, semana atrasada, se eu não me engano, o torneio feminino. A gente tem amanhã um torneio masculino. Já está sendo pleiteado um torneio junino. A gente tem também a possibilidade de fazer um campeonato estadual com a entrega do nosso campo de futebol. Então, tudo isso tem que ser elencado para que não haja divergência, para que não haja convergência, na verdade, de datas. Então, a gente está aproveitando também o anúncio de 40 dias de São João. E muitos desses dias não terão festas e poderiam ser substituídos por eventos esportivos, né? Eventos esportivos, eventos culturais. Vereador, me Pois não, permita mano. uma parte muito importante também, essa questão desse calendário, área vista também até para a preparação financeira do município. A gente sabe que dentro do orçamento do município já é limitado, tem essas ressalvas que aconteceu recentemente, mas se a gente tem um
cronograma de torneios, de jogos, eu acho que tem uma maneira muito mais eficiente até o poder público se organizar para poder dar esse suporte. Até porque muitas vezes, isso também a população compreender também, vereador Carlos, de maneira muito construtiva, aqui, seguindo esse processo de seguir esse calendário, vereador Pedro Souza, a própria população já vai saber os dias, porque às vezes montam batem um campeonato com outro, aí bate com uma corrida, pode ocorrer a corrida da fogueira, a corrida da rádio. Então, esses movimentos que ocorrem, às vezes pega de surpresa a própria gestão, o próprio comércio local, que também, muitas vezes, quer patrocinar, como também os colegas vereadores, mas a questão do comércio local, como Vossa Excelência tão bem ressaltou, mas não tem, às vezes chega 2, 3, 4 patrocínios de uma vez no mesmo mês, e às vezes o próprio comerciante que às vezes queria ajudar, vereador Pedro Sopa, fica com medo, porque disse, só ajudar a corrida, eu não ajudei os jogadores de futebol. Se eu ajudar os jogadores de futebol, aí vou faltar para outra coisa. Então, assim, esse planejamento é crucial para que tanto a população, os comerciantes locais, a própria gestão, os vereadores também estejam preparados, não só do ponto de vista, mas também do ponto de vista financeiro, para que a gente possa agir de maneira mais eficiente e fazer um espetáculo tão bonito e necessário à altura do que os nossos esportistas merecem. Muito obrigado, colega vereador. E um dos grandes exemplos disso é que hoje nós temos um dia de mobilização da saúde na quadra e que amanhã a gente tem um torneio também, né? Que o pessoal vai ter que estar às pressas, tirando material. Vou concluir, vereador. Tirando material, tirando as cadeiras, o próprio material da saúde que foi levado para lá, né? Vai ter que estar fazendo às pressas essa entrega para que haja um torneio amanhã. Pois não, vereador? Em relação a esse ponto que você traz agora, a questão dessa vacina, eu acabei recebendo uma ligação agora que, vereador Segundo, não entendi que foi divulgado que era para todos os públicos, para todas as idades, e parece que não está sendo realizado no panfleto que foi divulgado pela gestão de todas as idades. Aí o pessoal está indo e está voltando porque não estão conseguindo essa vacina. Porque, na verdade, vereador Ricardo, a atualização cadastral são de todas as vacinas. Como eu pontuei aqui com os colegas, na minha situação, eu só tomei 2 vacinas do Covid, né? Então, estou liberado para tomar a vacina do Covid, mas não estou para a vacina da gripe, porque não foi ofertada ainda a minha idade, entendeu? Então, a atualização cadastral são de todas as vacinas, vacina de tétano, de gripe. Houve essa confusão, né? Concordo que deveria ser explanado de uma forma melhor, mas o contingente é tão grande de vacinas que cada uma com sua peculiaridade, né? Acredito que a confusão maior seja por essa vacina da gripe, né? Que ela tem uma idade restringida. Então, posteriormente, dizer também que não se estende somente a esse dia D, né? Que a vacina é ofertada nos dias da semana aqui no nosso PSF2 também. Então, quem não tomou ainda, procurar o PSF2. Sobre a questão também da poda de árvores, e aqui nós estamos no tempo de arbovirose, assim como aprovamos várias leis, né? No período de abril do ano passado, que é justo esse período sazonal de chuvas, que vai ser feito sim a poda. A gente só tem um funcionário que faz toda essa limpeza, então fica um pouco pesado para ele estar fazendo tudo isso, né? Mas que vai ser feito sim. Essa solicitação do colégio vou levar de urgência, visto que é na nossa BR, né? Dificulta um pouco os alunos em relação ao transporte. E quanto à questão de salário, eu sempre digo, aqui eu sou líder do governo, independente de falar do prefeito, de funcionário, de secretário, de população, porque a população também faz parte de um governo. Estou aqui para defender, estou aqui para me desculpar, estou aqui para representar e informar. Tivemos sim intempéries que levaram ao atraso do salário, né, neste último mês, e que foi de uma dificuldade muito grande, visto que nós somos o para-choque da população e quem primeiro é procurado somos nós, né? Quem primeiro é solicitado para que haja uma resposta é a gente, e é de muita preocupação. Principalmente a gente, vereador de situação, eu por ser líder sou muito cobrado por respostas e informações, né? Então foi um se vira nos 30, como diz a história, para pagar justamente a quem precisa, que é a população, pagar justamente a quem precisa, que são os comissionados, e que por muitas vezes a gente não consegue realizar um ato perfeito,
mas realiza. A gente não consegue fazer um pagamento no dia certo, mas foi feito o pagamento. A gente atrasa um fornecedor que tem um contingente, um poder de compra muito maior, mas pretende pagar a população que está aqui desassistida há cerca de 20 dias, né? A gente reconhece, sim, falhas em questão de planejamento logístico e financeiro para o pagamento dessas coisas, desses montantes, desse salário e tudo mais. Mas não há, né, não há displicência enquanto a resolver. A gente está sempre procurando, cobrando, inclusive em contato com o prefeito Arimateia, para que haja esse pagamento. Prefeito este que por várias vezes, né, foi solicitado pelo Poder Jurídico para que haja uma demissão em massa, para que tire esse contingente de tantas pessoas que recebem salário em Santa Terezinha, e que é muito reclamado aqui nesta casa, o número de funcionários, mas que não deixa de pagar esses funcionários, não deixa de levar esse auxílio, levar esse salário, levar comida à mesa dessa população por preocupação. O prefeito é humano assim como nós. Quem não quer pagar, né? Aqui eu pergunto a todos vocês, em questão, já tivemos discussões, questão até de insalubridade. Quem não quer pagar essas questões, né? Todo mundo quer, se tendo dinheiro, todo mundo quer pagar, mas às vezes o recurso é privado, o planejamento é cortado, muitas vezes o FPM baixa. O importante é não deixar de ofertar os serviços, seja esse serviço SAMU de pagamento, seja esse serviço de atendimento, como foi explanado aqui na saúde, né? Faça sendo explanado informações em questão de número no Instagram da prefeitura. Então, o que vale é não parar o trabalho, o que vale é não deixar de ofertar à população o que ela realmente necessita. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras, voltarei se for necessário. Senhor presidente, voltando ao segundo expediente, rapidamente, e me acostando, né, o repúdio de Vossa Excelência quanto à fala que foi indagada a nós vereadores. Justamente por nessa casa a gente falar que o vereador para-choque, desde um patrocínio, vereador Ed Carlos, de uma bola, a serviços essenciais somos cobrados diariamente. E quem me disser que qualquer um de vocês ou os outros que passaram anteriormente foi vereador e enricou, sinceramente falando, tem que investigar isso aí, vereador, sinceramente falando. Sobre as questões ainda que foram indagadas, eu queria que a questão da paixão de Cristo foi respondida, né, pelo colega vereador segundo, porque Nando já tinha falado isso antes da corrida, que não ia realizar. Quanto à questão do Mais Bela Voz, ela sim pode ser incluída nesse programa, nesses eventos que a gente vai fazer no tempo de São João, né? E dizer que tem que ser sim um alinhamento com a Secretaria de Cultura. E fica um pouco estranho, vereador, porque a realização é do nosso amigo Joãozinho, todo mundo conhece, né? Foi pioneiro nessa causa que é a Mais Bela Voz de Santa Terezinha e esteve presente em todas as reuniões da cultura que eu estive aqui. Então, tem que ser feito um alinhamento juntamente com a Secretaria de Cultura, principalmente agora que a gente está planejando essas datas, para que haja, né, essa intervenção da Prefeitura, essa ajuda de custo. Sobre a questão do cuscuz seco, eu acredito que eu tenha mandado as fotos no grupo, não há, né, não é que foi feito, ofertado somente cuscuz com leite. A questão é que o leite estava misturado no cuscuz com frango. Tem menino que não come frango, tem menino que não come verdura, tem menino que não come ovo. E sempre é separado, sempre é feito a sua alimentação separada, né? A questão é que o leite estava misturado no cuscuz. Então ele não podia fazer, né? Não podia ingerir essa questão. E eu mandei as fotos. Oi? Frutas, tudo. Iogurte, mandei a foto, não tá completa, não tá cheia a geladeira, né? Mas tá sim, tem alimento, tem frango, tem cuscuz, tem fruta, tem Danone, tem tudo mais. Tem um acompanhamento de uma profissional formada em nutrição para que haja, né, a disponibilização desses produtos. Então a gente tem que visitar, tem que ver justamente essas questões de entrega que são documentadas, né? Então a gente vê se realmente foi entregue em questão à Secretaria de Saúde, da Educação, perdão. E por último, né, dizer que, pelas palavras que foram faladas, que a gente, como esta casa, tem o direito e o dever de trocar o prefeito, que o prefeito precisa ser trocado, né? Acredito muito que a democracia, ela diz que tem que ser trocado no voto, né? E quando uma pessoa foi eleita por 3 vezes, quebrou um tabu de reeleição, quer dizer que vem mostrando serviço à população. A população escolheu ela, escolheu votar nessa pessoa, escolheu que ela representasse. E todo mundo passa por intempéries.
mas que não deixa de oferecer, como disse na tribuna, no grande expediente, não deixa de oferecer o serviço à população. No mais, um bom fim de semana a todos e muito obrigado.